Olá, pessoal! Vamos para a correção do PET 7, semana 2, do conteúdo de História. Leia o texto abaixo, circule as palavras desconhecidas e registre seus significados de acordo com o contexto nas quais estão inseridas. As muitas línguas do Brasil. Você consegue contar quantas línguas são faladas no Brasil? Se você pensou só no português, é hora de repensar sua resposta. Em um país grande como o nosso, onde diversas culturas nascidas aqui ou vindas de outros lugares dividem o território, é natural que as pessoas se comuniquem em diversas línguas. Mas essa diversidade nem sempre é reconhecida. Por isso, especialistas do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, resolveram criar o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, INDL, um documento que registra e descreve os idiomas falados em nosso país. Por enquanto, o inventário inclui 3 línguas: o italiano, uma variação do italiano trazido do norte da Itália por imigrantes e falado no Brasil por seus descendentes, o azurine do Trocará, uma língua da família Tupi-Guarani falada por indígenas, azurine e o Guarani Mbiá, língua falada por indígenas em grande parte do nosso litoral. Há projetos em andamento para a inclusão de outras línguas faladas por grupos formados a partir da imigração, línguas indígenas e até línguas de sinais. Registre as palavras desconhecidas. Então, as palavras desconhecidas devem ser para vocês, né, pessoal? Tem aqui o azurine trocará, né? Que é a língua indígena, né, que tem lá da família Tupi-Guarani. Se vocês acharam outras palavras, registrem aqui em cima e procurem compreender o que significa de acordo com o texto. 2. Leia os textos abaixo e sublinhe as informações mais importantes. O Censo Demográfico 2010 indicou que os indígenas de 5 anos ou mais de idade, que eram falantes de línguas pertencentes ao tronco linguístico Macro-G, correspondem a 8,15% dos indígenas e falantes de línguas do tronco Tupi, 12%. Esse pedacinho é importante, ó, a gente pode sublinhar essa primeira parte, né, que está contando qual a porcentagem de quem ainda fala a língua indígena, até 12%. Na localização do domicílio, observaram-se diferenciais significativos em função do percentual elevado de não falantes de nenhum tipo de língua indígena fora das terras. Contudo, as línguas do tronco tupi eram as mais faladas tanto dentro quanto fora das terras. A língua declarada com maior número de falantes indígenas foi a língua ticuna, tanto dentro quanto fora das terras. Isso também é importante, ó, tá nos contando que é a língua mais falada, né, tanto dentro quanto fora, é a ticuna. As variações na lista das 15 línguas com maior número de falantes para os residentes nas terras indígenas e fora delas foi a presença das línguas Yanomami, Kayapó, Guarani, Nandeua ou Nandeva e Kaxinawá para os residentes nas terras, enquanto fora das terras, as declarações das línguas Guari, Mbiá, Pataxó, Wapixana e Baniwa. Então, agora nós vamos analisar o gráfico. Gráfico, distribuição percentual das pessoas indígenas de 5 anos ou mais de idade, por localização no domicílio, segundo a condição de falar língua materna, língua indígena, Brasil 2010. Então, nós temos os percentuais. Tem que observar bem o gráfico, tá, pessoal? Para poder responder as questões. Todo o gráfico, a gente observa principalmente a legenda aqui, ó. Nas terras indígenas é a cor mais forte. Fora das terras indígenas, a cor mais fraca. Então, responda de acordo com o gráfico. Em 2010, qual o percentual de indígenas falavam a língua Macro-G em suas terras? Nas terras Macro-G, 13,2%. Vamos deixar o gráfico, nós vamos usar ele, né? Em 2010, qual o percentual
indígena falava a língua macro-G fora. Macro-G, então, é o mais clarinho, 1,9. Então, se a gente for pensar, é pouco, né, pessoal, que fala a língua. Eles são do... Imagina nós morando no Brasil falando outra língua. Qual o percentual de indígenas falava a língua tupi em suas terras? Aqui, ó, nas terras tupi, 18,1. Qual o percentual de indígenas falavam a língua tupi fora de suas terras? Então, nós temos fora das terras tupi, 4,5. Qual a diferença do percentual dos falantes da língua tupi moravam e não moravam em terras indígenas? Então, nós precisamos pegar 18,1. E aí, muito cuidado na hora de armar a operação. Dona Cinéia chama atenção sempre. Ó, comecem sempre na unidade. A vírgula é embaixo da vírgula. Se eu quero saber a diferença é um termo da subtração. Então, é subtração. De 1 eu não tiro 5. Peço emprestado para o 8. Vai ficar 7. 11 menos 5, 6. 7 menos 4, 3. 1 menos 0, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, a diferença é 13,6. Tucandeira, o ritual de iniciação masculina do povo Saterê-Mauê. O ritual da tucandeira, realizado pelo povo indígena Saterê-Mauê, é uma forma de iniciação masculina de passagem da infância para a vida adulta. Uma prática repassada de geração em geração que, mesmo com a pressão da sociedade moderna, se mantém viva. Considerado pelos indígenas como um ato de força, coragem e resistência à dor, o ritual consiste em vestir uma luva cheia de formigas tucandeiras e resistir por ao menos 15 minutos. Além da representatividade da bravura masculina, o ritual também simboliza uma proteção para o corpo. Segundo a crença do Saterê-Mauê, a ferroada da tucandeira funciona como uma espécie de vacina. Então é um ritual deles, né, da cultura deles. O que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo contém as radicais etno, derivado de etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e cultura, e centrismo, posição que coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Então, vamos ler a proposição abaixo e argumente, dizendo se concorda ou não e por quê. Então, vamos lá. A preposição. O etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões ou etnias. Quem é etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Aqui embaixo, pessoal, falou assim, ó, dizendo se concorda ou não. Então, é sua opinião. Você concorda que etnocentrismo é isso? É uma visão preconceituosa? A minha opinião, sim, eu concordo. É uma visão preconceituosa e é uma visão errônea, né? Não existe cultura melhor que a do outro, mas vocês precisam dar a opinião de vocês. Vou ler só a tirinha, ó. Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo, também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância, né? Porque quem tem preconceito, a gente acha que não sofre, mas sofre também. É muito difícil. Façam as correções e até mais.